com a venda, trabalhar o tema vendas. Então, a gente trouxe na nossa última aula como funciona um processo de negociação, né? Desde as primeiras etapas, que são aquelas etapas prévias. Quem pode, vamos fazer o seguinte, vamos ver se o pessoal lembra aqui. Quem pode me dizer uma etapa da negociação? Não precisa estar na ordem, mas uma fase. Qual é uma das etapas aqui de tantas que vocês viram da aula passada? Quem lembra? Lascou, quer ver? Olha. Elciane, Leonardo, Lara, Oliver. Tem a abordagem, né? Perfeito. Abordagem. Perdão, gente. A abordagem é uma das fases, que é a primeira, na verdade, assim, ela não é a primeira, mas em termos de ação, no momento da negociação, você começa abordando, né? Nós temos duas outras fases que, na verdade, elas são prévias. Você faz uma preparação para negociar. Quais são? Dessa vez eu vou ter que consultar minha memória aqui. Eita! Quais são as duas? Qual é a preparação básica para você negociar, Oliver? Não necessariamente... Conhecimento e preparação mental. Perfeito, isso mesmo. Informação, né? E equilíbrio psicológico. Informação, equilíbrio psicológico. Conhecimento, informação. Toda informação vai ser válida e pode ser útil em uma negociação. Equilíbrio mental e emocional para você conseguir acessar a informação. Porque se você não está bem, você pode até ter o conhecimento, mas na hora você não acessa. É aquela pessoa que ela estuda. Na hora da prova, a ansiedade dela é tão alta que ela não acessa ao conhecimento que ela assimilou. Porque um outro processo emocional está interferindo na capacidade de raciocínio, certo? Então, percebe, você não vai fazer um bom raciocínio se o seu emocional não estiver minimamente equilibrado. Quando o nosso emocional ele está tomado, né, por forças muito impulsivas, então é aquela pessoa que está com muita raiva, ou ela, inclusive, aquela pessoa que está muito apaixonada, né? É até um termo interessante, gente, a palavra paixão, ela vem de patos, né? A origem dela vem de patos, que é patologia. Na verdade, o que é pato? Doença, né? Vem da ideia daquilo que é doentio. Então, a palavra paixão tem essa origem. Então, quando a gente fala aqui, ó, estou apaixonado, né? Se entende que você, de uma certa forma, está meio doente, certo? É melhor levar para o médico. Né? Por quê? Porque se entende que você não está no seu julgamento perfeito, né? Então, paixão, estar apaixonado, ou estar com muita raiva, ou estar com uma esperança, na verdade não está com uma esperança, mas está com uma expectativa muito além da realidade, também vai fazer o seu julgamento ficar comprometido. Por isso, equilíbrio emocional, conhecimento. Só conhecimento sem equilíbrio emocional, você não vai acessá-lo, ele vai ser meio que inútil, né? Equilíbrio emocional, mas aí você não teve conhecimento, você também não vai saber o que dizer. Você vai estar bem, mas como é que você vai argumentar? Você não tem conhecimento. Você vai ser uma pessoa que vai estar bem e vai dizer, eu não sei. Né? Então, a gente vai precisar de duas ferramentas. Certo? Em tese, o conhecimento deveria... Professora, em tese, o conhecimento deveria gerar segurança, né? Sim, mas até gera, Oliver. Até gera. Eu não sei vocês, mas
Se eu estudo alguma coisa antes de uma prova, antes de um trabalho, até mesmo antes de uma aula, eu tenho muito mais segurança, né? Porque entende-se que eu estou preparada, certo? Então, um vai afetar o outro, perfeito. Uma ferramenta vai ajudar, vai contribuir para você ter a outra, tá? Então, essas duas a gente tem que ter antes de fazer uma negociação. E aí, a gente parte dessa fase aí que o Oliver falou, que é a abordagem, e aí nós temos as outras que vocês viram na aula passada. Quem perdeu a aula passada, assista o vídeo, tá? Assista o vídeo. Não fica deixando para ver depois, porque depois você vai ver que não vai fazer sentido uma coisa com a outra, tá bom? Hoje a professora vai focar um pouco mais na ideia de venda mesmo, tá? Porém, eu vou trazer um lado mais empresarial, tá bom? Só no final que eu vou trazer ali algumas dicas para vender, mas a gente vai falar agora de venda com um foco empresarial, tá? Então, vamos começar aqui. Vamos começar com o básico, gente. Independente do negócio, vender vai ser essencial. Ah, prof, mas a minha empresa não tem vendedor, né? Eu tenho um carrinho de cachorro-quente. Eu não tenho que pensar em venda só aí. Se você não vender cachorro-quente, você não tem lucro, né? Vender, independente do tipo de venda, vai ser essencial. Sem vendas, não tem movimentação, né? Sem movimentação, não tem lucro, não tem retorno financeiro, certo? Então, toda empresa, todo negócio que se abre com fins lucrativos, vender vai ser crucial, seja o que for. O que é vender? Nada mais do que você dar um item que tem muito valor em troca de outro, que pode ser dinheiro ou outras coisas, depende, né? A venda vai ser esse acordo básico de negociação, tá? É bem basicão que eu estou trazendo aqui para vocês. E aí eu vou trazer para vocês os dois tipos de vendas que existem aí em termos quando eu falo assim, em termos de estrutura empresarial, às vezes eu posso até estar sendo um pouco simplista, mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma para vocês verem a justificativa do que eu estou trazendo. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo venda simples, não quer dizer que ela é menos importante do que uma venda complexa, tá? Apenas está querendo dizer que existe modelos de empresas que têm um formato de venda simples, porque o fechamento dessa venda ela é rápida. Ela é rápido, né? É um fechamento que não demora muito tempo. Então, por exemplo, eu chego em uma mercearia, eu vou comprar feijão, leite e café. Eu vou lá na prateleira, feijão, leite, café, passo no caixa, a moça me dá o dinheiro, tá tudo certo, o troco, né? E vou embora para minha casa, certo? Venda simples no sentido de que o cliente ele já vai entrar naquele estabelecimento ou acessar aquela empresa tendo uma noção da necessidade dele, certo? Inclusive já com aquela ideia fixa de que ele vai comprar, ok? Então, o formato simples quer dizer que o tempo e a complexidade para vender é bem menor. Por exemplo, você não precisa de um vendedor para te convencer de comprar arroz, feijão, óleo, café, açúcar lá no supermercado. Tem? Para argumentar? Tem. Máximo que a gente tem um promotor para te mostrar uma outra marca. Mas não existe uma complexidade de argumentos para você comprar esse tipo de produto, né? Até porque ele entra na necessidade básica de toda a família. Então, a venda simples tem esse formato. Eu estava até falando para uma outra turma, as lojas virtuais, de uma certa forma, elas têm um formato de venda simples, tá? Por que simples? Porque eu já acesso uma loja, por exemplo, de maquiagem, tendo uma noção de que eu quero comprar aquele tipo de produto, e é claro que aí eu vou escolher a marca, preço, mas no geral eu já tenho uma ideia do que eu quero.
né? Eu já tenho uma noção. Eu só vou depois decidir dessas variados modelos, qual eu quero, qual eu vou levar, né? Isso não quer dizer que comprar ou vender através de uma plataforma digital é algo simplista, não é. Hoje em dia, a gente sabe o quanto é importante o trabalho de um analista de e-commerce, né? A gente sabe o quanto é importante um profissional que estuda a experiência do cliente dentro de um site, tá? Então, quando a professora fala venda simples, não é diminuindo o tipo de processo de negociação que a sua empresa tem, apenas dizendo que é um formato mais rápido e que o cliente já tem uma noção do que ele quer levar. Ponto. Ok? E aí a gente parte então, para a venda complexa, gente. Então, o que poderia ser, por exemplo, a venda complexa? É aquele tipo de produto ou aquele tipo de serviço que vai exigir mais etapas nesse processo de negociação. Imagina você que decide comprar uma casa. Você vai chegar lá na corretora, a primeira que você vai ver, você já vai assinar? Falar, ó, pode transferir o dinheiro. É assim? Não, né? Quanto tempo não demora para você ver, escolher a casa? Então, você vai querer ver qual é o tipo de casa. Esse corretor ele vai ter que fazer uma consulta com você. Mas você quer uma casa grande, pequena? Você quer uma casa com 2 andares, 1 andar? Você quer uma casa que já vai vir murada? Você quer uma casa em qual região específica? Ou você quer uma casa com quantos quartos? Com quantos banheiros? Então, ele vai fazer todo esse levantamento da sua necessidade. E aí ele vai fazer um filtro do que ele tem ali, para te mostrar as casas que tem, para ver qual que você tem um interesse de ir visitar. Aí você visita. Aí depois você vai visitar de novo para levar a sua mãe, para ver também se ela acha legal. Ou teu pai, ou teu esposo, ou a tua esposa. Eu sei que o corretor faz umas 500 viagens, né? Para a pessoa poder decidir. E ainda corre o risco de não ser aquela casa e voltar um processo tudo de novo na busca do imóvel adequado. Então, é muito mais trabalhoso, tem muito mais etapas, passos, processo, do que aquela venda que eu vou ali no restaurante e peço a minha marmita. Por mais que eu demore para enrolar, eu não vou ficar 30 dias para escolher a mistura. Eu tenho que, né? Eu demoro um pouquinho, mas eu tenho que decidir ali, porque é a hora do meu almoço ou da minha janta. Então, o processo aqui, ele é muito mais demorado. E é claro que as pessoas que vão trabalhar com certos tipos de produtos vão ter que estudar mais, vão ter que ser mais especializados, vão ter que buscar mais informação, porque senão ele não vai dar conta desse tipo de atuação comercial, certo? Aqui o vendedor ele tem que ser paciente. Aqui nesse formato de venda é aquele vendedor que, né, leva o cliente para tomar um cappuccino, café, né? Que faz aquele almoço para poder descontrair, porque ele sabe que o vínculo afetivo é muito importante para o fechamento de uma venda, para ele chegar lá, né? Então é muito mais demorado. Então é mais nesse sentido, entre simples e complexo, tá bom? E por que a professora está falando isso aqui para vocês? Porque dependendo do nicho de negócio, você tem que saber qual que é o formato de venda. Eu já vou adiantar. Ciane me fez perguntas de perfil de cliente essa semana, né? Vocês, da Santuário da Cachaça, vai entrar dentro do processo de serviço complexo. Não é assim, eu vou fechar ali as bebidas e pronto. Já cheguei, já fechei. Provavelmente eu vou ver, primeiro, se a festa que eu estou, ou o evento que eu quero, é cabível o que vocês vão oferecer.
Eu vou querer saber que tipo de drink vocês vão servir. Eu vou querer saber como é que vai funcionar o atendimento. Eu vou querer saber se vale mais a pena eu contratar vocês ou um buffet que já tem a bebida inclusa, né? Eu vou querer saber qual que é o diferencial de produtos que vocês têm ali, certo? Aí, o vendedor vai ter que mostrar o contrato, como é que funciona, forma de pagamento. Outra coisa, às vezes o cliente vai cotar com vocês um ano antes, 6 meses antes. Então, não é uma coisa que a pessoa chega lá e fecha. É algo que vai exigir paciência. Você não vai fechar evento assim, do nada, no piscar de olhos, para uma pessoa que você não apresentou nada, certo? Então, eu acredito que o Santuário da Cachaça vai entrar nesse formato de venda aqui. Então, a pessoa que for trabalhar com vendas aí, eu não sei como é que está o plano operacional da empresa de vocês, se tem uma pessoa específica para trabalhar o comercial, mas vai ser uma pessoa que precisa de conhecimento, argumentação, paciência, vai ter que visitar pessoas, né? Ir lá, conversar, fazer vínculos afetivos, fazer parcerias com lugares, né? Com salões de festa, para você conseguir fazer fechamentos. Não vai ser simplesmente aquele cliente que vai chegar e vai ligar, ó, eu vou ter uma festa e eu quero fechar com vocês. Maravilhoso se isso acontecer. Mas a gente sabe que não vai ser a frequência no negócio de vocês. O negócio de vocês vai ser detalhado, complexado para o cliente fechar, né? Conseguiram entender o que a professora queria dizer entre o simples e o complexo? Alguma dúvida aqui nessa parte? Não, professora. Em ordem. Luciane, tranquilo? Conseguiu entender, Luciane? Sim. Né? Aliás, é uma pergunta. Vocês têm um pessoal de venda ou do comercial que vai trabalhar lá na tabela de cargos? Não, ainda não. Mas a gente já está começando a adiantar o trabalho na parte inicial, né? E que em breve a gente vai entrar nessa parte, sim. Mas a gente já começamos a produzir, fazer a estrutura do projeto empresa, então logo a gente vai chegar nessas questões aí que vão ter que ser decididas. Perfeito. É porque normalmente as pessoas, quando vão montar a empresa, elas colocam lá um garçom, um cara do administrativo, né? E pá, mas aí eu falei, mas quem vai vender os eventos? Normalmente o pessoal esquece. Você precisa de uma pessoa muito boa para abordar. Porque essa pessoa vai ter que achar gente que vai fazer festa. Aonde vai achar essas pessoas? Lembra que eu já questionei isso aqui para vocês? Vocês já pararam para pensar como é que se procura pessoas do perfil de cliente que vocês querem? Porque, Elciane, em relação ao perfil de cliente, vamos falar um pouquinho aqui do perfil de cliente de vocês, né? Primeiro, qual que é o tipo de cliente que vai contratar o serviço Santuário da Cachaça? Cliente que vai estar fazendo festa. Normalmente, quais serão esses tipos de festa? Vamos lá. Jovens, né? Principalmente festas de faculdade, repúblicas, né? E são festas de faculdade, vocês Festas de sabem. aniversário. Aniversários, né? De preferência, aniversários mais, assim, adultos. Adultos, é mais 18, né, geralmente. Isso, porque aniversário infantil, por mais que tenha uma bebida, não é o foco. Não, mas o foco é bebida alcoólica, então não tem nem como ser menor de idade. Exatamente. Muito difícil, muito improvável até. Então, O foco é esse, 18 até 30 anos, ou 30 e poucos no máximo. Acredito que o perfil do cliente seja esse, né? um perfil mais jovem. Então, até uma coisa interessante, porque Sim, bem mais jovem. faculdade, né? Se vocês focarem, por exemplo, em abordar as turmas que vão se formar universitárias, vocês já têm um público muito considerável. Muito considerável. Okay? Exatamente, vai realizar uma festa, precisa de alguém para fazer o serviço de bebidas, né? Isso. Então, mesmo
Pode ser até um casamento, sim, mas não um casamento formal. Vamos dizer assim, uma festa mais descontraída, alguma coisa assim, né? É assim, pode até ser um casamento, ter Sim, sim. para servir, mas a gente sabe que o foco de vocês realmente é aquelas pessoas que vão utilizar a festa para tortar o caneco, né? Vou falar assim, não, eu quero gente especializada nisso, porque o foco é Isso. bebida mesmo. E aí a gente entra na categoria jovem. Não tem onde escapar, né? É jovem que, pelo menos a maioria que quando, né, são os que fazem de forma exagerada, ok? Então, como abordar, né? Como é que você vai apresentar essa proposta? Esse é o trabalho de quem vai fazer esse serviço com vocês. E não vai ser algo que ele vai fechar em 5 minutos, ok? Eu estou pensando que é, os diretórios acadêmicos é um ponto bem importante de Eu acho, comunicação, né? eu acho. Em cada faculdade, conversar com cada diretório acadêmico, eles são organizadores de festas universitárias, né? E Então, aí é o ponto, né? é um ponto muito grande, né? Então, eles precisam ver vantagem em contratar vocês do que o serviço do buffet, né? Porque aí o que acontece? Eles podem até contratar o buffet, mas a parte de bebida, o buffet vai ter que descontar o dinheiro, né? Financeiramente. E aí eles precisam ver vantagem em contratar especialmente vocês, certo? E que vocês vão argumentar. Porque eu acredito que o serviço de vocês pode até ser um pouco mais caro do que o braço do buffet voltado para bebida. É, por isso que o entretenimento tem que ser o foco também, né? Exato, Trazer algo que um buffet que prepara a comida não traz, né? Trazer exatamente. alguma diversão, algum jogo, alguma brincadeira, alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, muitas festas universitárias contratam churrasqueiros, né? E E eles contratam realmente a parte, quem vai fornecer as bebidas. São separados, né? é até Então, interessante vocês colocarem como um diferencial, por exemplo, um tipo de barman que faz drinks com malabarismo, sabe? Algo diferente, porque o pessoal vai querer falar, tá, eu quero me divertir, eu quero, né, drinks especiais, né, com um tipo de mini sim, show, mini apresentação. é temático, como time de futebol, Isso, uma coisa lúdica, bem isso, interessante. esse é o foco, né, tá vendo? É conversando assim que a gente começa a entender. Certo, Elciane, já deu uma ideia aí de perfil de cliente que você ficou de estudar? Sim. Já dá uma, né? Você falou, ó, é um pessoal de universidade, festas acadêmicas, tem um público bem interessante para vocês, tá? E aí a gente tem os canais de venda, gente. Aqui é mais assim, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para vender, né? Em relação ao nosso contexto atual, a gente vê aqui o que pegou de muita empresa em relação à falência na pandemia. São empresas que mantiveram um tipo de canal. Diante dessa situação, ou eles tiveram que abrir, buscar novas ferramentas de vender, novos meios de vender, ou eles iam fechar as portas, né? Então, vamos falar aqui dos canais básicos. Quais são os canais básicos aqui que a Prof vai trazer? Loja física, ponto. Um ponto de distribuição. É um canal de vendas. Então, a pessoa fica lá, tem um vendedor e atendente para fazer esse serviço, certo? Dispensa apresentações, certo? Um modelo mais tradicional. Outro modelo que também é tradicional, mas não é toda empresa que faz, porque depende muito do formato do produto, do tipo de produto, é o formato de venda externa. Eu acredito que vocês, o vendedor de vocês, o pessoal que vai trabalhar no comercial da Santuário da Cachaça, vai ter que ter essa modalidade aqui. Vai ter que visitar. Não vai ser só um negócio lá dentro, né, do escritório. Vai ter que apresentar a proposta, né? Ele vai ter que ir lá falar com a turma. Talvez, se for o caso, até de levar demonstração de drinks. Não sei.
Estou colocando assim, estou viajando aqui. Eu acredito que dá para fechar grandes negócios aí, porque, por exemplo, há os jogos universitários, né? De E repente, por exemplo, Rio Preto pode ser sede, é uma cidade de porte médio, importante no estado de São Paulo. Então, é certo que pode haver algum tipo de jogos universitários aqui, que aí vem gente do estado inteiro. aí, Então, isso é muito importante, até do Brasil, né? então esse Então, trabalho imagina o quanto que externo vai ser ganharia, né? fundamental, né? Oi? Esse trabalho externo do comercial ter que ir, visitar, falar com Hiper, pessoas, às vezes frequentar festas, inclusive. É verdade, gente. Faz exatamente, trabalho dessa pessoa. exatamente. Não adianta ele querer ficar enclausurado dentro lá da empresa do escritório, porque às vezes ele não vai conseguir ter o mesmo resultado uma pessoa que está lá, no meio do povo que quer contratar, que vai contratar, que vai fazer. Né? E a gente tem aquela publicidade padrão. Qual que é a publicidade padrão? Material impresso, folder, né? Todo tipo de comunicação, seja escrita, seja falada, né? É um tipo de demonstração de que aquela empresa existe, é um tipo de alerta, né? Então, entra aqui também como canal de vendas. Por que entra como canal de vendas? Porque a primeira coisa para você vender é o cliente saber que a sua empresa existe, certo? Inclusive, talvez não para vocês que vão ter uma venda mais complexa, mas imagine, por exemplo, aquele teu colega de trabalho que ele começa a falar que está fazendo, sei lá, ele está fazendo massagem, massoterapia, né? Então, às vezes, você nunca sentiu a necessidade de uma massagem específica, né? Para cura, para relaxamento. E com seu amigo ali, do trabalho, falando que faz esse trabalho paralelo, pode ser que desperte em você uma necessidade que você tem, que você não está ciente. Nossa, mas realmente, né? Eu precisava de uma massagem dessa para minha coluna, para não sei o quê, né? Então, às vezes a publicidade é só falar assim, ó, eu existo, eu estou aqui, eu ofereço esse serviço, eu ofereço esse produto. Só de você dar essa evidência, né, de você se expor, isso pode gerar uma necessidade em quem está ali vendo você, e isso pode gerar venda sim, com certeza. Tá? A famosa publicidade. E a gente também tem outros aqui que já não são tão tradicionais, mas que são, assim, totalmente necessário, totalmente essencial para as empresas atuais. Nós temos a loja virtual. Hoje, as empresas que não têm loja virtual, aquela loja em formato site, mas está tendo em formato Facebook, Marketplace, mas está tendo um perfil no Instagram, né? A grande jogada é que praticamente a maioria das empresas hoje em dia está tendo uma loja virtual. O mercado está tendo loja virtual, né? Alguns têm site, o que não tem site, às vezes tem um Instagram, às vezes tem um WhatsApp com promoções, né? Ele está utilizando algum meio virtual para poder vender, certo? É um canal de vendas. Empresas que já tinham isso antes da pandemia já estavam até mais preparadas, porque já tinham estrutura para vender nesse formato e fazer entrega. A gente viu que com essa pandemia, muita empresa que tentou aderir a esse formato deu uma embananada, porque não adianta só eu ter um formato virtual, eu preciso ter a entrega, eu preciso pensar no transporte, né? Eu preciso pensar em mão de obra para separação de mercadoria. Então, tudo isso tem que ser repensado, o modelo como aquela empresa trabalha, tá? A gente tem a vendas internas, gente, que é esse formato inside sales, nada mais é do que aquele formato de venda que o vendedor ele não precisa ir muito longe. Ele vai mandar, por exemplo, um e-mail falando uma proposta, mostrando um orçamento, né? Ou então ele vai entrar em contato. Normalmente, esse tipo de venda aqui é aquela venda ou telemarketing ou venda através de um bate-papo, tá? Ou
e-mail. Tem empresas assim, principalmente quando você vende para empresas, se utiliza muito o formato Inside Sales, né? Por exemplo, eu trabalhei com consultoria de RH, então, para a gente abordar as empresas, a primeira coisa, eu entrava em contato com o pessoal de RH dessas empresas, né? Pegava o contato, me apresentava, pegava um e-mail, e nesse e-mail eu mandava um portfólio do serviço que a minha consultoria, a consultoria a qual eu trabalhava, oferecia. Então, é um Inside Sales. Isso aqui também vai rolar na empresa de vocês, tá? Por quê? Porque você vai fazer um trabalho externo, mas você também vai ter que, o vendedor vai ter que voltar lá para o escritório para mandar um portfólio, para mandar uma proposta, para, às vezes, montar um contrato de evento. Esse trabalho também vai envolver, né, um trabalho interno, certo? Então, vocês vão ter que ter essas duas atuações. E a gente tem um conteúdo interativo, que nada mais é do que esse formato novo de publicidade, mais atualizado. O que é o formato interativo? É assim, ó. Eu não posto especificamente uma promoção, mas eu vou lá e coloco uma postagem de curiosidades que está relacionado com o meu produto, né? Então, por exemplo, se eu sou uma massagista, eu, em vez de postar, por exemplo, promoção, faça uma massagem e ganhe um creme, né? Em vez de eu fazer isso, eu vou lá e faço uma live no meu Instagram, ensinando as pessoas, por exemplo, a fazer uma massagem facial. Quem faz muito isso é a Daniela, da sala de vocês. Ela faz, né, para as clientes que assistem, uma massagem facial, uma drenagem. Então, ela é um conteúdo interativo, as pessoas aprendem ao mesmo tempo, têm a ideia de que ela é uma boa profissional. Então, as pessoas seguem o perfil dela. Entendeu? Né? Então, é um outro canal de vendas. Eu não estou falando de preço, mas eu estou dizendo para você que eu sou muito bom no que eu faço. Isso gera venda. Ok? Eu vou parar aqui, gente, porque o Zoom está me derrubando. Tá? Como sempre, eu vou dormir em cima da hora. Como sempre. Tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Se não der tempo, eu explico pelo grupo ou eu explico semana que vem.